Would you like to play music? Hoje iniciamos uma série de 4 vídeos onde vamos apresentar separadas as escolas de pensamento psicológico. Esse é o vídeo da psicanálise. Seja bem-vindo. Would you like to play? Veremos algumas premissas da psicanálise. 1. Existe um inconsciente dinâmico. Antes da teoria do que conhecemos hoje como psicanálise, as pessoas acreditavam que qualquer comportamento podia ser explicado pela decisão consciente de alguém fazê-lo ou não. Então, se você me dissesse que entra em pânico em subir no navio, eu levaria um bom tempo te explicando por que as viagens navais são seguras. E se depois disso, você ainda continuasse demonstrando pânico ao se aproximar de um convés, eu seria levado a entender que você não acreditou em absolutamente nada do que eu te disse. Isso me levaria a ficar com você muito chateado. Já depois da composição da existência de um inconsciente dinâmico, uma pessoa com fobia ganha o argumento de que não possui o controle sobre suas reações emocionais, visto que essas se processam a um nível misterioso e desconhecido de sua estrutura psíquica. Sendo dinâmico, o inconsciente possui conteúdos que algumas vezes se aproximam da consciência, sendo que nunca o fazem plenamente. Quando isso acontece, esses conteúdos sofrem a mediação de uma censura contida no ego. Esse ego é uma das instâncias do aparelho psíquico descrito por Freud. 2. Existe uma sexualidade infantil. As crianças, antes da teoria psicanalítica, eram vistas como anjos celestes, seres puros e assexuados, que de repente, ao completarem a maioridade, transformavam-se em adultos maldosos e sexuados. Ao mesmo tempo que não recebiam o tratamento infantil como dispensamos atualmente, porque também se entendia que tratavam-se de pequenos adultos cuja única diferença seria o seu tamanho. Assim, exigia-se delas comportamentos maduros e responsabilidades para as quais eram severamente punidas em caso de descumprimento. A psicanálise demonstra que ao mesmo tempo em que não são santos e sim seres sexuais cheios de perversões, as crianças, para o seu desenvolvimento, necessitam ter um espaço para fantasias, muitas com conteúdos eróticos. Para que possam adquirir um nível de responsabilidade esperado, é necessário que a sua sexualidade amadureça passando pelas famosas fases do desenvolvimento psicossexual. Oral, anal, fálica e genital. Significa o seguinte: segundo a psicanálise, a energia sexual, libido, no adulto deve estar direcionada para os órgãos genitais. O que quer dizer que as pessoas gozam fazendo referência a eles, no toque, no contato, sentindo o cheiro. Mas isso não nasce assim. O tesão do bebê está na boca. Ele goza sugando tudo, o mamilo, o dedo, depois passa para o ânus. Sente prazer defecando, tendo controle sobre o seu cocô, amassando, modelando. Eu sempre odiei essas explicações psicanalíticas, mas eu considero sua importância histórica. Eu sou gestalt terapeuta. Estou apresentando a psicanálise, não significa que eu concordo com tudo que eu estou falando. No final da adolescência, deve ocorrer a maturidade sexual justamente com a transferência da libido para a região genital. Como muita gente mantém a libido na boca ou no ânus, esses seriam imaturos sexualmente. 3. O núcleo da neurose é o complexo de Édipo. Funciona assim. Por volta dos 3 anos, a criança do sexo masculino descobre que sempre foi muito afim sexualmente da sua mãe e que seu pai é um grande opositor, porque afinal é ele quem está experimentando satisfação plena com ela. Aí inicia a competição. Por volta dos 5, o moleque, no jargão psicanalítico, se sente castrado, o que quer dizer que ele foi muito censurado quando começou a manipular seu órgão e usar palavras obscenas e se masturbar em frente da sua mãe. E como já descobriu que a mãe é castrada, ele fica pensando que, se ele continuar agindo assim, ou seja, cantando de galo para cima do pai, vai acabar sendo castrado por ele, que nem possivelmente foi ele quem fez com a sua mãe. Então, entre o tesão pela mãe e o seu pênis, o garoto opta pelo pênis, fazendo amizade com o pai, o que parece ser mais seguro, e passando a identificar-se com ele. Resolve imitar o comportamento paterno, também como um caminho indireto para conquistar a mãe. E assim desenvolve o ego e o superego, instâncias psíquicas que vão se contrapor aos instintos primários e permitir que o ser humano seja social,
ao mesmo tempo que define sua sexualidade, assumindo os comportamentos masculinos do seu pai. Essa etapa se chama superação do complexo de Édipo e é, segundo a psicanálise, imprescindível para o amadurecimento sexual do homem. Você deve estar pensando, tá, peraí, mas eu sou mulher, e comigo, como acontece a maturação sexual? Bom, com a menina, é exatamente a descoberta de que ela e a mãe são castradas, que a faz repudiar a mãe, porque ela achava que também tinha que ter um pênis. E quem tem o pênis é o pai, então ela descobre seu amor por ele. A superação saudável do complexo de Édipo feminino ocorre quando a criança aceita finalmente a castração, esquece o amor pelo pai e passa a desejar um filho no lugar do pai. 4. A neurose do adulto é a repetição da neurose infantil. Tudo que rolou na superação do complexo de Édipo e agora é repetido para sempre no comportamento adulto faz das pessoas sempre neuróticos. E quando a resolução do complexo não foi considerada normal pelos padrões psicanalíticos, geralmente muito conflitiva, produz sintomas geralmente associados a doenças neuróticas, como ocorre na histeria. E quando a resolução foi normal também, já que uma das proposições básicas da psicanálise é que não existe ninguém sem uma neurose. O tratamento psicanalítico se baseia em um processo chamado transferência que ocorre entre o paciente e o psicanalista. O primeiro é estimulado a falar sobre os seus sintomas e ele encontra na figura do psicólogo uma figura menos punitiva para quem ele pode falar os seus assuntos. E assim ele libera a repressão sobre uma energia instintiva que estaria na origem dos seus sintomas, podendo canalizá-la de outra maneira. Encontro você na próxima sexta, quando apresentaremos, em linhas gerais, proposições bem diferentes dessas. O pensamento da abordagem comportamental no estudo da psicologia. Lembrem, escrevam para mim, fernandodiastv@gmail.com. Nos vemos!